Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 investimentos para você começar a investir a partir de R$50. Tem R$50 ou planeja guardar, mesmo que pouco, né? A partir de R$50 todos os meses e não sabe por onde começar? Já fica comigo aí até o final desse vídeo que você vai saber quais serão as melhores decisões, né? Dependendo do tempo, do prazo ou dos objetivos que você tenha a médio e longo prazo e qual o melhor investimento para cada tipo diferente de objetivo que você tenha a realizar. Quando se fala de investir, geralmente existe várias formas de investir, vários investimentos, cada um com objetivo específico, cada um com seu grau de risco específico. Realmente existem várias formas de se começar a investir, mas que o primeiro obstáculo antes de se investir é simplesmente mudar os hábitos, né? É mudar a perspectiva, né? Acreditar que você, olhando a longo prazo, você vai ter um resultado, você vai conseguir atingir aquilo que você tanto deseja. Seja fazer uma viagem daqui a 2, 3 anos, por exemplo, comprar um veículo, não comprar às vezes à vista, mas ter uma boa quantia para dar de entrada, poderíamos dizer também uma opção, ou até mesmo fazer a compra daquele imóvel que você tanto deseja, seja para passar férias como um imóvel na praia, ou até mesmo para viver com sua família ali, com alguém que você queira tanto construir algo a longo prazo. Existem várias formas de olhar para o investimento e, é claro, juntar, né, vincular isso com um objetivo e assim tomar as melhores decisões. Para se começar principalmente a investir, o primeiro ponto é sempre olhar para nossa mente, né, para o pensamento a longo prazo, o pensamento e para o conhecimento ali do que os juros compostos, que é o nosso maior amigo aí quando se fala de dinheiro e também o nosso maior inimigo quando falamos de dívidas, pode fazer por nós. O primeiro investimento que eu digo que é mais simples de se fazer a partir de R$50 é investir em CDBs. Os CDBs são certificados de depósitos bancários, seria apenas um momento que você vai investir o seu dinheiro emprestando ele para as instituições financeiras, né? Para a maioria das instituições são os bancos especificamente. Você empresta o seu dinheiro para o banco e ele vai te devolver esse dinheiro ali com juros, seja diários, como por exemplo o próprio CDB de liquidez diária, ou em um prazo específico. E existem muitas opções aí que você pode começar a investir a partir até de R$1, que é menos que R$50. A partir de R$50 também tem algumas opções e é sempre bom pensar em CDBs e investir em CDBs que paguem ali acima de 100% do CDI, que é a taxa que indexadora ali, a taxa de juros, né, que indexa a rentabilidade desse tipo de investimento. Trouxe duas opções que são aí a partir de R$50 ou a partir até de R$1, que é o CDB do BTG Pactual. O CDB do BTG Pactual, você pode começar a investir a partir de R$50 e a sua rentabilidade ali é próxima de 103% do CDI. Então ele rende um 3% a mais do que um investimento em CDB comum, que geralmente fica ali em 100% do CDI. Então ele vai render os 100% e mais 3% acrescidos ali daquela rentabilidade. Existem outros vários aí também que você encontra até uma rentabilidade maior, como por exemplo o CDB lá do PagBank, onde você pode investir a partir de R$1. Olha só, R$1 você já pode estar começando a ver seu dinheiro, mesmo que de pouca forma, né, trabalhando para você. E você tem ali 110% do CDI de rentabilidade garantida para você. São duas formas aí simples de começar a investir e ter um rendimento consideravelmente melhor do que até a própria poupança, né, que querendo ou não, em momentos igual o que nós temos aí de cenário econômico, político, dá um bom retorno, mas existem outros investimentos que dão um retorno muito maior e muito melhor do que a poupança. O segundo investimento é o tesouro prefixado. São títulos do Tesouro Direto. A diferença do tesouro para um CDB é que os títulos do Tesouro, né, são títulos emitidos pelo governo federal e você empresta o seu dinheiro para o próprio governo financiar suas atividades ali, diversos setores ali, por exemplo, educação, e para financiar outras coisas como infraestrutura ou até mesmo outras atividades relacionadas que o governo precisa de dinheiro para financiar, e ele pega esse dinheiro emprestado de você através do Tesouro Direto e, é claro, te garante ali uma boa rentabilidade quando ele for te devolver esse dinheiro através dos juros ali em relação ao tempo. E o Tesouro Prefixado é uma das modalidades que existe dentro do Tesouro Direto. Além do Tesouro Prefixado, tem o Tesouro Selic, que também é um título interessante de se investir ali, pensando principalmente na questão de investir em uma reserva de emergência. Da mesma forma que o CDB de liquidez diária também é interessante quando você tem a intenção de usar o dinheiro a curto prazo, né? Quando começamos a olhar para um prazo médio, o Tesouro Prefixado se torna uma boa opção, é claro, te dando um bom retorno. Tu, por exemplo, em questão de título, o Tesouro Prefixado ali 2025. Esse título aí tá oferecendo, né, se você fosse investir hoje, a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, até o seu vencimento em 2025, vamos dizer que 34 meses que você investisse, né, considerando março,
até 2025. Se você investisse R$50 todos os meses, né, a partir de hoje, lá em 2025 você teria R$1.700 investidos e um resultado líquido, levando em consideração que esse título aí tá pagando 12,40% ao ano de rentabilidade garantida, uma vez que ele é pré-fixado, ou seja, ele já tem uma rentabilidade definida para você ter lá no final do vencimento do título. Você teria lá R$1.962,14 já acumulados ali de patrimônio, né? Uma vez que você tem 1.700, a diferença entre 1.700 e 1.962,14 é os seus rendimentos líquidos. Eu já estou descontando o imposto incidente sobre a operação, né? Sobre esse investimento, sobre os rendimentos que você tem ali, que são tributados diretamente na fonte. Então, em pouco tempo, mesmo que você investindo pouco, já percebe a influência que os juros compostos têm. Mesmo que pouco, né? Se você se dedicar, você percebe que investindo R$1.700, ele já pode se transformar ali. Se fôssemos olhar, por exemplo, para sua rentabilidade sem descontar impostos, já teriam se transformado em mais de R$2.000. Descontando os impostos, fica um pouco menos, né? 1.962 e alguns centavos ali de rendimento. Da mesma forma que se você investisse R$100 todos os meses, ou 500, ou R$1.000, ou aquele valor que você consegue investir todos os meses. É um bom título e com uma boa taxa aí para se investir. E é claro, sempre lembrando que títulos do governo, principalmente do Tesouro aí, são os títulos mais seguros que existe de se investir atualmente no Brasil. São mais seguros até que CDBs, que tem a sua garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito, e de outros investimentos também. A diferença é que títulos de CDBs, principalmente de liquidez diária, são voltados aí para curto prazo, né? Quando você precisa ali provavelmente do dinheiro disponível para o imediato. Já títulos prefixados, títulos com prazo de vencimento, são títulos com bom retorno, mas que para você realmente ter aquela rentabilidade, o retorno garantido, você deve cumprir o prazo ali de vencimento, né? Resgatar apenas no final do vencimento do título, para que torne interessante você investir, mesmo pagando 12,4% ao ano, 13, 15. Todos esses títulos, principalmente prefixados, eles têm um prazo de vencimento, e por isso que é importante você sempre dividir planos em médio prazo, curto prazo e longo prazo, para que você não se perca aí, ou perca até dinheiro mesmo, independente do que você vá planejar fazer com seu dinheiro. O terceiro investimento também que você pode começar com menos de R$50 é o título IPCA, que também é outro título do Tesouro Direto. O que diferencia o título IPCA do título pré-fixado é que o IPCA ele já é um título aí pós-fixado, né? Podemos dizer que ele é um título pós-fixado, porque ele vai te demonstrar uma taxa fixa ali de rentabilidade, mais uma variável ali que é influenciada pelo índice de IPCA, que é a inflação. E o bom de se investir em títulos do IPCA é a questão de o seu dinheiro ter uma rentabilidade garantida e ainda ter a correção ali com base na inflação, uma vez que a nossa inflação aí, o índice IPCA, ele tá altíssimo aí, quase chegando a 11% ao ano, né? E a tendência é que talvez ele ainda continue a aumentar mais alguns percentuais para cima. Lá daqui a 2, 3 anos, quem sabe ele comece a reduzir esses índices, esses valores aí de crescimentos aí mensais em cima dessa taxa, né? Desses índices aí de inflacionários. E para exemplo também de um título que você poderia estar investindo a partir de hoje, né, com menos de R$50 ou com exatamente R$50, o Tesouro IPCA 2026, ele tem uma taxa lá de 5,6%, mais a inflação no caso. E se você fosse investir baseado nas simulações que o próprio site do Tesouro Direto nos demonstra, né, se você fosse investir 34 meses a partir de hoje até o vencimento também do título, você teria lá um investimento de R$2.650 até 2026, uma rentabilidade líquida ali, um resultado líquido já do seu investimento mais os seus rendimentos de R$3.141,05. Olhando para a questão de novo, falando mais uma vez sobre a questão do médio e longo prazo, você teria que ter certeza de que guardar R$50 você não precisaria tocar nesse dinheiro até 2026, porque lá em 2026 você resgataria lá os seus R$2.650 investidos e mais praticamente 300 e poucos reais ali de rendimento líquido, né? Foram acrescidos aí pelos juros compostos nesses próximos praticamente 4 anos aí à frente. Antes da gente falar sobre os dois últimos casos, eu queria lembrar vocês aí que no primeiro link ou no comentário fixado eu vou estar deixando um presente para vocês. Falando já sobre a questão de investir, eu tenho um treinamento gratuito aí onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir. Desde como fazer sobrar dinheiro até os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, passa lá e garante seu acesso, pois ele é totalmente gratuito. O nosso quarto investimento seria um investimento em ações, seja uma exposição, né? Vamos dizer que esses dois últimos
últimos agora citados são investimentos aí com um grau de exposição um pouco maior, para quando você deseja ter um pouco mais de emoção em sua vida, já se tratando de renda variável. E para se investir em ações, existem várias ações aí, várias empresas com custo de aquisição, né, muito menor que R$50. Existem ações aí que estão próximo de R$6, R$7, R$8, 10, 15, 20. É claro que para se investir em ações não é simplesmente olhar para o seu valor. É importante sim, não comprar quando ela estiver na sua alta histórica, mas sim comprar quando ela estiver na sua baixa. E é claro, sempre analisar também outras questões, né? Qual o motivo de ela ter baixado? Se é por influência de alguma notícia, de alguma influência de outras coisas que envolvem o mercado financeiro, por exemplo, e não de coisas pessimistas em relação à empresa. Se é uma empresa que está vindo com histórico de prejuízo, se algo aconteceu com a governança da empresa. Históricos negacionistas são exemplos do que não se deve levar em consideração para se comprar uma ação de uma empresa. Mas se ela está em um momento, vamos considerar barato, né? Se ela está barata em relação ao seu patrimônio, há outras informações que são relevantes, ela tem histórico de crescimento de lucros, uma boa distribuição de dividendos, por exemplo, são mais fáceis de tomar a decisão de comprar ou não ações. E aí você tem duas possibilidades dentro do mercado de ações para ter o seu patrimônio acrescido aí, mesmo que você invista apenas R$50 por mês. Existe a possibilidade de você multiplicar isso ao longo dos anos através de rendimentos que você tenha comprando ações que paguem dividendos, como por exemplo a Copel, empresas do ramo elétrico, ou outras empresas que também distribuem dividendos trimestrais, mensais e até anuais, ou através da valorização, né? Se você comprou uma ação a R$5 e vamos dizer que daqui a 5 anos essa mesma ação virou, o preço dessa ação subiu para R$15, então você vendendo ela lá a R$15, você teria ali R$10 de lucro por ação, considerando o custo de compra que foi de R$5. Seria um exemplo de como as ações podem se valorizar também. E é claro, não se deve investir em ações olhando para o curto prazo, para o imediato. Investir em ações é pensar a longo prazo, para 10, 15 anos ou até mais que isso, né? Por exemplo, montar carteiras pensando na aposentadoria, pensando na estabilidade lá para quando você quiser um pouco de tranquilidade e é claro, ter uma boa garantia, uma boa aposentadoria ali baseada em ações de empresas, por exemplo, igual muitos investidores fazem, como por exemplo o Barsi, que é bem conhecido aí por sempre ter investido ao longo de sua vida em boas ações, em boas empresas e ser um dos investidores aí bem sucedidos no mercado financeiro, principalmente brasileiro. O quinto colocado dos investimentos, que também dá para se investir com pouco dinheiro, é através de ETFs, né? O ETF, ele, vamos dizer que ele é praticamente uma ação, só que a questão da ação é um pouco diferente. Quando você compra ações de uma empresa, você está comprando uma participação direta daquela empresa. Se eu comprei ações da Itaúsa, eu estou comprando uma ação direta daquela empresa. O ETF, ele é um pouco diferente. Ele é como se fosse uma diversificação ou uma criação de uma carteira onde eu posso comprar uma ação desse grupo de empresas e eu também obter resultados aí a médio e longo prazo. Um ETF é como, vamos dizer que um grupo, né? Um fundo de investimento em ações, é um grupo de empresas ali, seja de empresas pagadoras de dividendo, empresas olhando para o crescimento, empresas até do mercado internacional, empresas do exterior, e que através da compra de uma cota, de uma fração daquele ETF, eu tenho direito também aos resultados daqueles fundos ali de índice. Uma vez que os ETFs, alguns são feitos ali com base em índices, por exemplo, da Ibovespa, da SP500, que são das empresas lá da Bolsa dos Estados Unidos, e de outras também. Existem ETFs ali que têm seus resultados ali acompanhados dos índices, por exemplo, das criptomoedas, do Bitcoin. Tem diversas opções para se comprar cotas desse tipo de investimento. E ele também é um investimento de renda variável, né? Uma vez que todos os investimentos que estão inclusos ali dentro desse pacotão, vamos dizer assim, de ações, ou de fundos, ou de criptomoedas, você está comprando uma parte daquele investimento e esses investimentos ali são todos investimentos de renda variável, né? Podem tanto subir, valorizar ou desvalorizar no curto prazo, mas que a longo prazo, se você procurar por boas opções, né, fizer boas escolhas, com certeza seus resultados vão ser muito melhor. Eu trouxe até 2 exemplos aqui de ETFs aí que algumas pessoas provavelmente devem conhecer, que é o SMA ou SMAB, que é um fundo da BTG Pactual, um ETF da BTG, é SMAB11, que é um ETF das small caps, né, que são aquelas empresas, vamos dizer, que não são tão consolidadas como empresas grandes, como os bancos aí, que nós já conhecemos, que são listados na Bolsa de Valores. São empresas pequenas, mas com um grau de crescimento, com a perspectiva de crescimento muito grande, que fazem parte desse grupo de small caps, né, e existe o índice ali de small caps, que determina ali que segue uma premissa de crescimento ou de não crescimento daquele grupo de empresas. Então esse ETF, ele está atrelado a esse índice. Então existe a possibilidade de comprar
comprar a partir de R$ 8,16 uma ação desse ETF. Outro ETF também, ironicamente, também faz parte da BTG Pactual, é o SPXB11. É um ETF já com um acompanhamento, né, com acompanhamento dos índices das ações de empresas lá dos Estados Unidos, o SP500. Então são diferentes opções que nós temos. Tem outros investimentos também. Existem os investimentos lá de ETFs que são de criptomoedas, até de ouro, de prata. Existem vários de commodities, existem diversos ETFs para se investir. Claro que alguns já são um pouco mais caros, né? Às vezes você vai ter que pagar 100, 200, 300 reais ou até mais que isso para ter um ETF daquele na sua carteira. Ou até investir em ETFs que são negociados lá fora nas bolsas de valores estrangeiras, como nos Estados Unidos. Também existe a opção de investir lá. É claro que exige um pouco mais de capital, mas existe também essa possibilidade. São 5 opções que você tem para investir, mesmo com pouco, com apenas R$50 mensais. Olhando talvez por curto prazo, né, para um mês, não represente um impacto tão grande assim na sua vida. Mas se você se comprometesse consigo mesmo a investir R$50, por exemplo, lá todos os meses, em 5, 6 anos, você veria o quanto influencia os juros compostos influenciam em sua vida e nos seus investimentos. E é claro, não precisa correr tanto risco para ter o seu dinheiro dando resultado. A partir de pouco, é claro. Sempre lembrando que é a partir de pouco. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que se você não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos sempre que possível. Deixe seu comentário se você já faz algum desses 5 investimentos que eu citei e qual, na sua opinião, é o melhor investimento para quem está começando. Deixe seu comentário, o seu gostei, para que o YouTube comece a indicar os nossos vídeos para mais pessoas dentro da plataforma. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.